Olá, no nosso encontro passado tratamos dos requisitos da petição inicial, aqueles previstos no artigo 319 e os documentos indispensáveis do artigo 320. Hoje a proposta nesse breve vídeo é tratarmos da deliberação do juiz a respeito da petição inicial. Pois bem, ao receber a petição inicial, depois que ela foi distribuída, se o autor não for beneficiário da assistência judiciária e ter pago já as custas processuais, hoje pelo processo eletrônico, a petição vai para o juiz. Quais são as possibilidades de enfrentamento que o juiz tem a respeito da petição inicial? Nós identificamos aqui quatro possíveis deliberações do juiz a respeito da petição inicial. São elas: a emenda da petição inicial, o indeferimento da petição inicial, a improcedência liminar do pedido e, por fim, o deferimento da petição inicial. Vamos rapidamente indicar cada uma dessas hipóteses. A primeira delas é a emenda da petição inicial. O juiz, ao receber a peça, percebe que faltam algum dos requisitos do artigo 319 ou do artigo 320. Neste caso, ele vai determinar a intimação do autor para que o autor corrija, complemente um dos vícios que foram identificados. O que faltou o autor indicar na petição inicial? Qual o problema, qual o requisito que está em dissonância com o artigo 320 ou 319 do CPC? Nesse caso, o juiz determina a intimação do autor e deve precisar indicar de forma precisa, essa é uma exigência do CPC, qual o problema que ele encontrou na peça para que o autor corrija. Intimado o autor, ele tem 15 dias para sanar a petição inicial. Se o autor não sanar a peça nesse prazo, aí sim o juiz poderá indeferir a petição inicial e extinguir o processo. A segunda modalidade de enfrentamento da petição inicial, essa mais forte, mais grave, é o indeferimento da petição inicial. Vejam, a peça apresenta defeitos tão graves que não podem ser sanados, e aí a consequência é o juiz, desde logo, indeferir a petição inicial e extinguir o processo. Quando é que isso é possível? Quais são as hipóteses de indeferimento da petição inicial? São aquelas previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil. Vocês agora dão uma paradinha, olham as hipóteses 330, para entender a repercussão, o grau de importância do indeferimento da petição inicial. O entendimento é que o juiz só pode indeferir a petição inicial se oportunizou ao autor, antes disso, regularizar, sanar a peça. Pois bem, olhando o 330 é possível ver que algumas hipóteses permitem que a petição inicial seja corrigida e outros não. Nesses casos, quando não houver possibilidade de emenda, o juiz poderá indeferir desde logo a petição inicial. O Código de Processo Civil, no artigo 9º e artigo 10º, assegura a parte que não seja surpreendida por uma decisão judicial. Então, antes de extinguir o processo, quando verificar as hipóteses do 330, recomenda a legislação que o juiz oportunize ao autor ou a emenda ou justificar, explicar por que identificou, por que apresenta aquele vício na petição que levaria o juiz a extinguir o processo. Então, somente depois de ouvir o autor é que o juiz estaria autorizado a extinguir o processo pelo indeferimento da petição inicial. A terceira hipótese de deliberação da petição inicial é a improcedência liminar do pedido. Então vejam, do ponto de vista de economia processual, do ponto de vista da efetividade do processo, é reconhecido ao juiz que desde logo, examinando, olhando a petição inicial, ele julgue desde logo improcedente a ação. Nem manda citar o réu. E quando é que isso é possível? Nas hipóteses do artigo 332. Do ponto de vista de ir ao encontro do sistema de precedentes do Código de Processo Civil, naquelas hipóteses em que não há necessidade de produção de prova e a decisão contraria entendimento dos tribunais superiores, o juiz pode desde logo julgar improcedente a ação. Anotem que só vale para a improcedência da ação.
Se for o caso do juiz entender que a ação mereceria ser julgada procedente, então contrariaria os interesses do réu, é necessário que o réu seja citado, que seja angularizada a relação processual. Então só vale para o julgamento de improcedência liminar da ação, e as hipóteses são as do artigo 332. Por fim, o juiz mandou emendar a petição e ela foi emendada, ou não era o caso, a petição não foi indeferida e o juiz não julgou improcedente liminarmente a ação. A petição está ok. Nesse caso, o juiz defere a petição e manda citar o réu para, sendo o caso, a audiência de conciliação ou mediação que ele designou. Mas isso é matéria para o nosso próximo vídeo. Até lá!